Professor, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima? Até certo ponto. Existe uma molécula de RNA que é um ácido nucleico constituído de nucleotídeos e que funciona como enzima. É isso mesmo. Eu sou o professor Benipol, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo das enzimas, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Estudo das enzimas. Mas professor, o que são enzimas? Muito bem. Enzimas são biocatalisadores de natureza proteica, porque são cadeias em conformação terciária que realiza um processo químico denominado de catálise, ou melhor dizendo, um processo bioquímico, já que as enzimas estão relacionadas a processos químicos a nível biológico. A catálise realizada por uma enzima nada mais é do que a conversão de um respectivo substrato em seu produto ou produtos de uma reação. O que é o substrato, professor? O elemento de atuação da enzima, o elemento onde a enzima atua, o elemento que a enzima, atuando sobre ele, realiza esse tal processo denominado de catálise. Beleza? Características específicas da enzima. Vamos lá? Primeira coisa importante, diminui a energia de ativação. A energia de ativação, você que já estuda química, você sabe que é a energia mínima necessária para que uma reação química aconteça. Tá? Essa energia de ativação é muito maior quando você tem um processo químico sem a participação de enzima e muito menor quando você tem um processo químico onde há a participação desse biocatalisador denominado de enzima. Olha só, temos um gráfico aqui que é excelente para demonstrar a você como isso funciona. Aqui nós temos uma reta vertical que representa a energia gasta no processo. Aqui eu tenho a reta horizontal que representa o caminho da reação. E aqui você tem o gráfico mostrando exatamente os dois caminhos. Sem a participação do catalisador, ou seja, sem a participação da enzima, e com a participação do catalisador, com a participação da enzima. Você percebe que a curva, ok, da energia utilizada no processo de transição aqui, dos reagentes para os produtos da reação, a energia é muito maior, a energia de ativação, do que na reação com o catalisador, com a enzima, onde a energia é muito menor. Então, primeira coisa sobre a enzima que você deve lembrar, ela diminui a energia de ativação, que é a energia mínima para que a reação química ela aconteça. O que mais, professor? Por causa disso, acelera a reação. Um processo químico, uma reação química natural é mais lenta do que uma reação enzimática. A enzima torna a reação, o processo reativo, muito mais rápido. Não é consumida, a reação se processa e a enzima sai intacta da reação, podendo participar efetivamente de uma próxima reação, saindo novamente intacta, participando de uma próxima reação e assim sucessivamente. As enzimas não são consumidas no processo. E é capaz de reconhecer o substrato específico ao qual a enzima atua. Por causa de quê? Por causa da sua forma tridimensional, a sua conformação espacial. As enzimas, de um modo geral, são uma estrutura em conformação terciária. Tá? Se você não assistiu a nossa aula sobre proteínas, volte no canal, assista a aula sobre proteínas, que é lá onde nós falamos sobre a conformação espacial das proteínas. Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. As enzimas, de um modo geral, são proteínas em conformação espacial terciária tridimensional. Isso favorece a questão do reconhecimento do substrato, nós vamos entender
especificamente o porquê. Como é que ela funciona? Ela funciona através do encaixe. É necessário que a enzima encaixe no substrato, tá certo? Esse encaixe acontece através de uma região na estrutura da enzima que é chamada de centro catalítico ou centro ativo. Esse centro ativo ou catalítico, ele tem a forma específica, perfeita, para que o substrato encaixe devidamente na enzima para que a reação ocorra. No momento em que o substrato encaixa na enzima ou vice-versa, você tem a formação de um complexo que é o complexo enzima-substrato, tá certo? Esse complexo enzima-substrato aqui é quando você tem a enzima acoplada ao substrato específico. O centro catalítico, por ter a forma do substrato, ele vai definir a especificidade da enzima. Vamos ver como funciona? Olha só. Aqui a gente tem um exemplo clássico disso, tá? Eu tenho aqui a nossa enzima. Eu representei até a enzima, ó, por letra parecido com a letra E. Essa aqui é a enzima, vamos chamar essa nossa enzima de maltase. A enzima maltase, ela catalisa uma reação química com um açúcar disacarídeo que é chamado de maltose. A maltose, você que já estudou carboidratos, temos no canal a aula de carboidratos, se você quiser assistir. Se ainda não assistiu, a maltose é um disacarídeo formado pela reunião de duas moléculas de glicose. Duas moléculas de glicose unidas por uma ligação glicosídica formam uma molécula de maltose. Cada bloco desse quadradinho aqui representa as duas moléculas de glicose e aqui você tem a ligação química entre elas, caracterizando então o açúcar maltose. No processo digestivo, quando a maltose surge a nível de sistema digestório, tá? A enzima que catalisa a reação de quebra da maltose é a maltase. Só que a maltase precisa se encaixar ao seu respectivo substrato. Perceba que o centro catalítico da enzima, ou centro ativo, ele tem um formato que possibilita o encaixe perfeito ao substrato para a promoção da reação. Olha só, olha só. Olha aí, ok? Encaixe perfeito. Vamos repetir? Olha só. Encaixe perfeito. Vamos repetir? De novo. Encaixe perfeito. Pronto. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos o complexo enzima-substrato. A enzima, então, vai catalisar a reação química, que é uma reação de quebra, é uma reação de degradação, quebrando a ligação glicosídica que associa as duas moléculas de glicose. E aí, o que é que você tem? Você tem a liberação da enzima do processo reativo e a liberação dos produtos da reação, no caso, duas moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose serão absorvidas pelo intestino, vão para o sangue, são transportadas às células e lá serão metabolizadas no metabolismo energético para a produção de energia. Ok? Terminou então a quebra da maltose para a glicose. Outros exemplos. Vamos supor que você chegou em casa, estava com fome e resolveu comer um pedaço de pão. Pão contém um açúcar polissacarídeo formado pela reunião de milhares de moléculas de glicose, que é o amido. Ok? Certo ou não? O amido, no momento que você começa a mastigação da massa do pão, ele sofre um processo na boca chamado de sacarificação do amido, onde o amido ele é quebrado, tá, através da utilização de uma enzima chamada de pitialina ou amilase salivar. Amilases são enzimas especificamente especializadas na quebra de moléculas de amido. A pitialina ou amilase salivar sacarifica o amido, quebrando o amido em algumas moléculas de tamanho menor que são chamadas de destrinas. Ok? São chamadas de destrinas. Você então deglute as destrinas, tá? Embora a amilase salivar tenha a capacidade de quebrar o amido até a forma de maltose, ela não o faz na cavidade bucal porque precisa de 1 minuto de tempo para que você consiga esse efeito. Ninguém fica 1 minuto mastigando, tá? Até que a amilase salivar quebre o amido em maltose, tá certo? Então, quando você deglute essa massa de pão razoavelmente mastigada, você tem aí as destrinas. As destrinas passam pelo estômago sem sofrer digestão,
Porque o suco digestivo estomacal não tem enzimas para digestão de açúcares. As destrinas agora, no intestino, a nível duodenal, vão sofrer a ação da amilase pancreática, que é uma enzima especializada em digerir amido e liberada pelo pâncreas, tá? Compondo o suco entérico ou suco digestivo intestinal. Essas destrinas, então, são quebradas até a forma de maltose. A maltose, então, como nós vimos anteriormente no esquema, sofre a ação da maltase e é quebrada em duas moléculas de glicose. Terminou o processo de digestão do amido. Entendido? Outro exemplo, proteínas. Você pegou um pedaço de carne bastante suculento e foi comer. Na boca, mastigou, mastigou, mastigou. Houve algum processo de digestão? Nenhum, porque na boca não existem enzimas para a digestão de proteínas. Você tem a amilase salivar, que é a ptialina, e você tem a lipase lingual. Tá? É uma enzima especializada na digestão de lipídio, mas é considerada uma lipase fraca. Entendido? Mas tudo bem. Você mastiga, 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 em saliva, forma o bolo alimentar, deglute. Quando chega no estômago, essas proteínas vão sofrer a ação de uma enzima chamada de pepsina. A pepsina quebra essas proteínas em moléculas menores que são chamadas de peptonas e proteoses. As peptonas e proteoses passam para o nível duodenal do intestino delgado e lá encontra a enzima pancreática tripsina e quimiotripsina que quebram as peptonas e proteoses em polipeptídeos. Tá? Cadeias de aminoácidos com menos de 100 aminoácidos. Os polipeptídeos sofrerão a ação de duas outras enzimas, a aminopeptidase e a carboxipeptidase, que quebram os polipeptídeos até a forma de dipeptídeos, que são cadeias de aminoácidos com 2 aminoácidos. Os dipeptídeos, então, encontram as enzimas dipeptidases que quebram os dipeptídeos até a forma de aminoácidos. Terminou a digestão proteica. Agora eu quero chamar a sua atenção para esses dois processos aqui digestivos que foram exemplificados. Olha só, perceba que a digestão do amido utilizou um número menor de enzimas para que ele fosse digerido completamente até a forma de glicose. As proteínas precisaram do dobro de enzimas para serem digeridas até ao nível de aminoácidos. Por isso que alimentos proteicos e alimentos ricos em lipídios são de difícil digestão do que alimentos à base de açúcares, à base de carboidratos, que são de fácil digestão. Por exemplo, você toma um copo de leite, o açúcar do leite é a lactose, quando chegar no intestino pega a enzima lactase, quebra numa molécula de glicose, numa molécula de galactose, terminou a digestão do açúcar do leite. Você chega para sua mãe meia-noite e diz para ela: mãe, esquente aquela feijoada de ontem que eu vou comer um prato. A sua mãe vai olhar para você e dizer: menino, isso é uma comida muito pesada para comer à noite, come um pãozinho com manteiga e um copo de leite, eu preparo para você. Certinho ou não? Por quê? É mais leve. Então uma comida mais leve requer um maquinário enzimático menor para a sua digestão. Uma comida mais pesada, digamos assim, tá, requer um maquinário enzimático maior para a sua digestão. Então, proteínas e lipídios são considerados alimentos mais difíceis de serem digeridos, de maior dificuldade na sua digestão, porque requer um maquinário enzimático maior. Carboidratos não, é mais leve. Você come uma salada de fruta, 20 minutos depois acabou. Entendido? Uma salada de fruta só de carboidrato, açúcares simples. Muitos dos açúcares nas frutas da salada de fruta, nem digestão vai precisar ter. Já são absorvidos diretamente, como glicose, como frutose, que são açúcares monossacarídeos. Eles já representam a unidade, não precisam ser digeridos. Ok? Ficou claro para você? Está aprendendo? Deixe seu like, ative o sininho. Aí, vamos lá. Sobre a especificidade das enzimas, que está relacionado com o seu formato tridimensional, o seu centro catalítico, que tem a forma para o encaixe perfeito com o substrato, essa especificidade ela pode ser relativa. O que é uma enzima de especificidade relativa? Ela liga-se a substratos quimicamente semelhantes. As enzimas lipases, por exemplo, elas digerem qualquer tipo de específico de lipídio. Tá? Não existe uma enzima lipase assim que digira só um tipo de lipídio.
Então a especificidade de uma lipase ela é relativa, de uma pepsina que digere vários tipos de proteínas semelhantes, entendido? Proteínas que diferem nas suas cadeias de aminoácidos, mas são proteínas, então as pepsinas atuam sobre essas proteínas. E absoluta, como é o caso de certas enzimas que ligam-se a um tipo específico de substrato, como a lactase. A lactase só quebra o açúcar lactose, não tem a capacidade de quebrar um outro tipo de sacarídeo, entendido? Então, a especificidade da lactase absoluta e a especificidade de enzimas lipases, ela é relativa, ok? Agora, ribosima, né? Aquela história inicial da abertura do vídeo que eu falei. Toda enzima é uma proteína, professor, mas nem toda proteína é uma enzima. A ribosima nada mais é do que um RNA catalítico. O RNA catalítico, por exemplo, presente no ribossomo, entendido? Que faz a síntese proteica. Tá? Esse RNA, na verdade, ele catalisa uma reação de síntese para fazer a ligação peptídica entre aminoácidos para formar a cadeia peptídica ou proteica. Esse RNA não é de natureza proteica. O RNA é formado de nucleotídeos, né? Nucleotídeos de adenina, de uracila, de guanina ou de citosina, e não de aminoácidos. Tá? Então, nem toda proteína é uma enzima. Né? Existe esse composto RNA catalítico que funciona como enzima. Daí se discute até que ponto o ribossomo pode ser considerado uma organela ou é considerado uma enzima. No caso, uma ribosima. Daí o termo, entendido? Mas é uma discussão para uma aula sobre estudo de organelas. Outra consideração importante, fatores que influenciam na atividade enzimática. Temperatura, o número 1. As enzimas são sensíveis à temperatura. Elas operam em amplitudes de temperatura entre 4 e 45 graus Celsius. Abaixo de 4 graus Celsius, a atividade enzimática é praticamente zero. Acima de 45 graus Celsius, ela sofre um processo de desnaturação muito grave. Tá certo? E ela perde a sua atividade funcional de forma irreversível. Ok? Temperatura ótima para atividade enzimática, 40 graus Celsius. Essa é considerada a temperatura ótima. pH. O pH, potencial de hidrogênio iônico no meio, também interfere na atividade enzimática, tá certo? Existem enzimas que são acidófilas. Enzimas acidófilas, como a pepsina, elas só operam em meio ácido, tá? Estômago, pH 2, é muito ácido. E a pepsina está lá fazendo a sua atividade enzimática. Enzimas neutrófilas, que atuam em pH neutro, como a ptialina ou amilase salival, o pH da boca é em torno de 6,8, é quase neutro. E existem enzimas basófilas que operam em meio básico, como é o caso da tripsina, que é uma enzima pancreática, tá certo? Que atua no intestino, cujo pH é 8. Então, o pH também é um fator que limita. A pepsina, por exemplo, no estômago, quando ela vai junto com a massa alimentar estomacal para o intestino, lá que o pH é alcalino, a pepsina não continua a atividade enzimática, para a sua atividade enzimática, porque ela é uma enzima especializada no trabalho em meio ácido. A mesma coisa é uma tripsina, coloca ela misturada no suco gástrico, que é o suco do estômago, ela não vai realizar catálises enzimáticas no suco gástrico, porque o suco gástrico é extremamente o quê? Ácido. E a outra coisa é a concentração do substrato. Maior concentração, maior velocidade, claro, não indefinidamente, até um certo ponto. A velocidade estabiliza. Essa velocidade será estabilizada quando o número de substratos corresponder ao número de enzimas que estão atuando na catálise enzimática. Fica melhor da gente observar esses fatores influenciadores da atividade da enzima em gráfico, que é o que aparece muito em prova. Aqui você tem o gráfico clássico relacionando a concentração de substrato, tá certo? Eu tenho, digamos, 100 enzimas, ok? Eu tenho 50 substratos. Eu jogo os 50 substratos, rapidamente inicio um processo de catálise enzimática, eu aumento para 60 substratos, 70, 80, 90, a velocidade da reação vai aumentando porque eu tenho enzimas disponíveis. A partir do momento que eu tenho 100 substratos para 100 enzimas, todas as enzimas estarão ocupadas, fazendo a catálise enzimática ao mesmo tempo. O que vier
de substrato após isso tem que esperar. Eu continuo aumentando a taxa de substrato para 110, 120, 130, 140, a velocidade permanece constante, não continua mais o aumento dessa velocidade. Essa aqui é a situação de um gráfico típico que analisa a concentração de substrato. Temperatura, velocidade da reação, zero temperatura, eu vou aumentando a temperatura, aumentando, chega aqui 40 graus Celsius, as enzimas estão trabalhando na sua máxima expressão, no seu potencial catalítico máximo, eu continuo aumentando a temperatura, o que acontece? Vai caindo a atividade enzimática até se exaurir completamente. Elas sofreram desnaturação proteica. O que é essa desnaturação, Billy Paul? É a mudança da conformação espacial, tá? É uma estrutura em conformação terciária, é uma estrutura tridimensional. O que mantém o estado da enzima nessa conformação são ligações do tipo ponte de hidrogênio, que são quebradas, desfazendo a estrutura terciária da proteína, deformando o seu centro catalítico, e aí ela não consegue mais encaixar no substrato. Houve uma perda da atividade da enzima. A gente fala melhor, descreve melhor a desnaturação lá na aula de proteínas. Assista a aula, vai ser muito legal para você. Aí, velocidade da reação em relação ao pH. Aqui eu tenho essa enzima aqui, ó, pH ótimo da enzima 1. É uma enzima acidófila, tá aqui, ó. Ela atinge o máximo da sua atividade em pH 2. É uma enzima do estômago, de um suco gástrico. Aqui eu tenho uma enzima pH 8. pH 8 é básico, ótimo para a enzima 2, então é uma enzima basófila. O pH também exerce, tá, interferência e influência na atividade enzimática. Tá aí os 3 gráficos que analisam esses fatores, especialmente para você, ok? Voltando lá para cima, o que é que falta aí, Billy Paul? O que falta é a gente analisar a questão da nomenclatura enzimática. Como é que funciona a nomenclatura enzimática? É assim, nome usual. Nome usual utiliza nomes de enzimas consagradas pelo uso. Por exemplo, tripsina, pepsina, pitialina. Esses nomes foram atribuídos a essas enzimas. Faz muito tempo que está assim, deixa como está. A outra condição é a nomenclatura recomendada, que é o quê? É o mais curto utilizado, tá? Eu pego o substrato mais o sufixo -ase. Aí você tem a lipase, enzimas que digerem lipídios, protease, enzimas que digerem, fazem reações proteicas. Tá? As proteases são muito utilizadas na construção de capsídeos virais. Tá? Fosfatase, são enzimas que fosforilam, tá, certos compostos orgânicos, e a amilase, que quebra amido. Tá? Então a maioria das enzimas usam essa nomenclatura, substrato mais o sufixo -ase. A outra coisa que temos que analisar também sobre as enzimas são os inibidores enzimáticos, irreversíveis, reversíveis. Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Olha só, os inibidores, tá? Existem compostos que funcionam como inibidores da atividade enzimática, ou seja, inibe a enzima de modo que ela fica impossibilitada de realizar o processo de catálise. Então, irreversíveis, inibidor irreversível, quando inativa definitivamente a enzima. Por quê? Ligam-se à enzima formando um complexo estável, porque a ligação que se estabelece entre a enzima e o inibidor é uma ligação do tipo covalente. E essas ligações covalentes são muito estáveis. Geralmente esses inibidores são tóxicos para organismos e inespecíficos, porque eles podem bloquear qualquer tipo de enzima. Um dos exemplos mais clássicos disso é o caso do íon cianeto, que inibe o citocromo C oxidase, que é uma importante proteína que participa da cadeia respiratória, oxidação fosforilativa, tá certo? Inibindo a cadeia respiratória, mata o indivíduo por asfixia. Então, o caso mais clássico é esse aí. O que é que o íon cianeto ele faz, né? Digamos que eu tenho aqui o íon cianeto. Esse aqui é o substrato de atuação da enzima. Perceba que a enzima se encaixou perfeitamente no substrato. Tá? Numa certa região da enzima, que é o centro alostérico, você tem aqui o encaixe do inibidor molecular.
E perceba que quando ele encaixa, provoca uma deformação, tá vendo? Uma deformação no centro catalítico da enzima, ou centro ativo. O substrato, então, é impedido de encaixar. Vamos pensar aqui numa barata. Uma barata tem respiração traqueal. Traqueal são tubos, tá certo? Que pegam o oxigênio do ar atmosférico e introduz diretamente no sistema muscular do inseto, da barata. Aí você vê uma barata no meio da sala, pega um tubo de detefondo grande, pulveriza com vontade em cima da barata, ela fica toda molhadinha. O que ela faz? Ela começa a correr em círculo em volta de si mesma. Ela está procurando ventilar os orifícios das traqueias para entrar oxigênio. Ela está se sentindo asfixiada. Ela percebe que não está resolvendo, vira de barriga para cima, fica abanando as perninhas. Tudo que ela quer fazer é ventilar, ventilar, ventilar. Mas não obtém muito sucesso porque os componentes do inseticida, muitos deles são bloqueadores da cadeia respiratória do indivíduo, do animal. Consequentemente, ela morre agonizando, tá certo, por estar asfixiada. Matar uma barata dessa forma é muito cruel. Mate de uma maneira limpa, mate com um chinelo. Paf! Pronto, resolveu o problema e a barata não vai sofrer grandes problemas por causa disso. Entendido? Certinho? Reversíveis. Reversíveis inativam temporariamente a enzima. A inativação é temporária. Ligam-se à enzima formando um complexo instável, porque a ligação ela é uma ligação não covalente entre o inibidor e a enzima, tá certo? Então o composto ele é mais instável. Tipos. Aí eu tenho os competitivos e tenho os não competitivos. O que é o inibidor reversível competitivo, Billy Paul? Ele concorre com o substrato pelo sítio ativo da enzima. O não competitivo ocupa um sítio de ligação diferente. O substrato se liga, mas a alteração impede o produto da reação. Como assim? Tem aqui um esquema mostrando isso para você, tá? Olha só. O inibidor competitivo, ele se encaixa no centro ativo da enzima, no centro catalítico da enzima, onde o substrato se encaixa para que a enzima catalise a reação. O inibidor competitivo, ele se encaixa na mesma região, no mesmo centro catalítico. Se ele chegar primeiro, ele bloqueia o centro catalítico, o substrato não vai conseguir encaixe e aí não tem catálise enzimática. Quem chegar primeiro, show de bola. O não competitivo, ele se encaixa na enzima, o inibidor não competitivo, mas numa outra região da enzima e não no centro catalítico. O substrato encaixa também, só que você percebe, comparando com essa situação aqui, aqui o substrato teve um encaixe perfeito, aqui ele não teve o encaixe perfeito. Percebeu ou não? Por quê? Porque quando o inibidor não competitivo encaixou nessa região alostérica da enzima aqui, o que aconteceu? Então, deformou o centro catalítico, o centro ativo, de modo que o substrato não pôde encaixar perfeitamente. Aí, nesse caso, é não competitivo. Por quê? Porque tanto o inibidor encaixa, como o substrato também encaixa, mas a reação não acontece porque o encaixe do substrato não é perfeito em relação ao centro ativo, porque ele sofre uma certa deformação, alteração da sua forma, evitando então o encaixe perfeito do substrato, consequentemente a catálise enzimática não vai acontecer. Tá? Agora, existem situações em que enzimas precisam, elas necessitam, ok, de um composto que se associa a ela para que ela seja ativada. São enzimas classificadas como apoenzimas. Entendido? Ela depende de uma coenzima que se encaixa numa região da enzima, que é o centro alostérico. Entendido? A enzima, então, é ativada. Nós temos, então, agora a holoenzima. O substrato se encaixa no centro catalítico da enzima e aí ocorre a reação. Esses compostos que fazem isso são as vitaminas, que são de natureza orgânica, por isso é chamado de coenzima, tá? Ou sais minerais, que são os cofatores. Sais minerais são inorgânicos, eles se associam às enzimas, sendo ativadores enzimáticos. Associam-se às apoenzimas, formando holoenzimas. E as vitaminas são orgânicos, que associam também à enzima,
tá? Em seu centro alostérico, por isso ele é chamado de grupo alostérico, e aí vai fazer com que a enzima funcione devidamente. A gente fala melhor sobre isso, de modo que você entenda de maneira detalhada na aula de sais minerais e na aula sobre vitaminas. Beleza? Observação IPC, observação importante pra cacete. Existem vários tratamentos onde se usam inibidores. Tá? Antibióticos, por exemplo, inibe a ação da transpeptidase, enzima indispensável na formação da parede celular bacteriana. O antibiótico que faz isso chama-se penicilina. A penicilina tem essa ação. Entendido? Então a penicilina, na verdade, é um inibidor específico da enzima transpeptidase. Outro exemplo clássico é no caso da AIDS, síndrome da deficiência imunológica adquirida, os inibidores de proteases. Proteases são enzimas que participam diretamente no ciclo lítico do vírus HIV, fazendo com que a célula sintetize as proteínas virais, as proteínas que vão formar o capsídeo do HIV, que é um retrovírus. Ok? A enzima protease age na síntese de proteínas de capsídeos virais, mas é inibida, tá certo, por certos compostos, né? São chamados de inibidores de proteases. Então eles impedem que a síntese das proteínas de capsídeos virais sejam efetivadas pela célula. Entendido? Ok? Inibidores de transcriptase reversa, que impede que o vírus converta o seu RNA em um DNA viral. Inibidores de integrase, tá certo? Beleza ou não? Que impede que o DNA do vírus formado no ciclo do HIV se integre ao DNA da célula. Aí você tem o AZT, que é o azidotimidina, que é quem inibe a transcriptase reversa, impedindo a conversão do RNA viral para o DNA viral. Tá? Então, outras observações importantes a respeito dos inibidores. Beleza? Vá na descrição do vídeo, baixe o material de exercício para que você pratique o conteúdo estudado. Aprendeu? Inscreva-se no canal. Lhe espero na próxima aula. Até lá!